Muitos dizem que Jacó era um enganador, principalmente por causa que o nome de Jacó significa enganador. O nome de Jacó verdadeiramente significa enganador. Jacó, ele tinha a índole de um homem enganador. É isso que nós iremos tratar e iremos trabalhar nesse vídeo. Nós iremos fazer uma análise sobre a história de Jacó ou de alguns pontos da história de Jacó para sabermos ou identificarmos se Jacó ele era verdadeiramente um enganador. Que Jacó cometeu a falha e o pecado de enganar, isto é fato, mas o que nós queremos saber e o que nós queremos trabalhar é se Jacó ele tinha a índole de enganador. E é isso que nós iremos trabalhar nesse vídeo. Eu me chamo Kelvin Luiz e você já pode estar seguindo este canal para estar nos apoiando, porque esse canal é novo e nós iremos trabalhar diariamente nesse canal para que nós possamos alcançar muitas vidas e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, com aqueles que estão assistindo esse vídeo. Comenta, compartilha, dá uma força aí para nós proliferar aí através da palavra do Senhor. Dito isto, o capítulo 25 de Gênesis, nós temos a morte de Abraão, nós temos os descendentes de Isaac e nós temos o nascimento de Esaú e Jacó. Como é de conhecimento, os irmãos sabem que Jacó ele nasce agarrado no calcanhar de Esave, que é Esaú. A verdade é que Esaú, o nascimento de Esaú e Jacó já nos mostra não somente uma guerra que ela é entre dois irmãos. Na verdade, o primeiro ponto do nascimento de Jacó e Esaú é que o nascimento dessas duas crianças nos mostra que existe um conflito primeiro entre esses dois irmãos e de forma espiritualizada, para você que gosta de pregar, existe aqui um conflito entre carne e espírito. Se você fizer uma análise no nascimento de Jacó e Esaú, antes do nascimento, a Bíblia diz em Gênesis 25, deixa eu ver se eu me lembro aqui o versículo, vamos lá, mas é o texto onde mostra Rebeca orando ao Senhor, é lá no comecinho do texto de Gênesis. É porque eu estou usando o computador aqui e aí eu não tenho guardado aqui, que eu sou acostumado a usar a Bíblia em papel. Mas com certeza você se lembra do texto em que Rebeca ela está com as duas crianças no seu ventre e aquelas duas crianças entram em conflito. Entrando em conflito, as duas crianças entrando em conflito, Rebeca ela vai orar ao Senhor. E orando ao Senhor, ela faz uma pergunta para o Senhor, né? O que é isso que está acontecendo? O Senhor fala que duas nações estavam no ventre de Rebeca. Ela fica intrigada por causa dessa luta, por causa desse conflito. Mas o que eu quero dizer para você aqui nesse texto, se você pode ler aí do versículo 22 em diante, o que eu quero dizer aqui nesse texto, há uma luta, um conflito entre Jacó e entre Esaú. Há um conflito entre eles. E a verdade é que
isso não trata só de um conflito entre irmãos. No ventre, o texto diz que eles já se colidiam. O texto em hebraico ali, a expressão, o verbo hebraico ali, que eles lutavam, aquele texto é como se um tivesse querendo ficar por cima do outro. Entende? O significado da palavra dá a entender isso. Agora, interessante é que isso mostra um conflito entre o bem e o mal. Por que entre o bem e o mal? Ou entre carne e espírito? Talvez essa colocação fique melhor. Entre carne e espírito, porque Jacó, no desdobramento da sua história, embora seja uma história contada e verídica, são dois personagens verídicos, mas vamos perceber que o desdobramento da história mostra que Jacó, ele é um personagem que ele representa o espírito, ao passo que Esaú, ele representa a carne. Deixa eu trabalhar logo esse ponto, daqui a pouco nós vamos trabalhar a ideia de Jacó como enganador. Mas quando nós observamos o Gênesis 25, o Jacó, quando Esaú vem do campo, Esaú está com fome, e aí o que ele fala? Eu estou com fome, me dá um pouco dessa comida vermelha que você está fazendo aí. É por causa disso, inclusive, que ele passa a ser chamado de Edom, que é vermelho. Porque além de ele ser ruivo, ele ainda olhou para um prato que era meio avermelhado e ele desejou e comprou aquele prato de lentilha de Jacó. Mas o primeiro passo aqui, que demonstra que Jacó é o personagem que representa o espírito, ou a vida no espírito, é que Jacó, ele vai perceber em Esaú o que Esaú não percebia. Porque todos sabem que o Esaú, ele é o personagem que carregava a bênção da primogenitura. Aqui que está o detalhe. Porque Jacó, ele olha para Esaú e fala assim, ó, eu vou te dar a lentilha, mas me vende a primogenitura. Observe que Jacó, ele não está sendo só um aproveitador nesse texto. Jacó, ele está buscando alcançar aquilo que o próprio Esaú desprezava e desprezou no texto, que era a bênção da primogenitura. Porque a primogenitura, ela tinha um valor muito simbólico, um valor espiritual, e também estava ligada às bênçãos de Abraão, e também estava linkada à genealogia de Cristo. As famílias da terra seriam abençoadas através das descendências de Abraão. E o Esaú, ele tinha essa bênção da primogenitura, de carregar, ele tinha nele mesmo essa bênção, esse privilégio de carregar a linhagem do Abraão. Entende? Então Jacó, ele olha para Esaú e percebe que ele despreza algo de muito valor. E aí, no acontecimento do texto, ao passo, pelo contrário, o Esaú, ele vai fazer o oposto. Ele vai descredibilizar e desvalorizar a bênção da primogenitura. Inclusive, ele fala que estava morrendo de fome, uma linguagem que, ao meu ver, ela não é verídica, no sentido de que Esaú não estava morrendo de fome. Isso é uma linguagem escandalosa de Esaú, porque ele passou um dia sem comer. Ora, uma pessoa que passa um dia sem comer, logicamente que ela não vai morrer. Mas o Esaú fala que ele estava morrendo, né? Mas observe que ele fala, eu estou morrendo de fome, de que me servirá agora a primogenitura? De que me servirá? Para que me serve a primogenitura? Então Esaú, ele não vê bênção, não vê valor naquilo que tem em si próprio, que é a primogenitura, um valor incalculável. E aqui já dá para você tirar uma aplicação, e eu já quero aplicar na sua vida, porque eu não perco tempo, porque eu também sou pregador.
Olha, tem pessoas que elas vivem como Esaú, na carne. E tem pessoas que vivem como Jacó, querendo alcançar os valores eternos, querendo alcançar bênçãos que têm valores incalculáveis. Dava para nós passar aqui o dia todinho aplicando aqui, porque tem pessoas que desprezam uma simples oração. Essa pessoa é como Esaú, que vive na carne. Mas tem pessoas que nem Jacó, que valoriza isso. Tem pessoas que descredibilizam uma boa pregação da palavra do Senhor. Esse que faz isso é o Esaú. Mas tem pessoas que nem Jacó, que dá crédito, que valoriza, que quer essas coisas que têm valores incalculáveis. Mas não é sobre isso. Mas é interessante que esse Esaú, por que eu disse que esses dois personagens, em Gênesis 25, quando um agarra no calcanhar do outro, ali já está mostrando uma guerra entre carne e espírito, porque a carne e o espírito, eles sempre vão se colidir. Eles não vão se atrelar, eles não tem como. Sempre vai haver um embate entre carne e espírito. Um sempre vai querer ser mais forte do que o outro. Inclusive, quando o Jacó ele volta da casa de Labão, a Bíblia diz que o Esaú vai haver uma paz ali entre eles, e aí a gente não tem como ter a certeza se essa paz foi genuína ou não, mas a verdade é que houve uma paz ali entre eles, entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú. Porém, não obstante, entretanto, quando eles se separam, no decorrer e no desdobramento de toda a narrativa bíblica, os descendentes de Esaú não perdoaram os descendentes de Jacó. Por que eu digo isso? Isso é para mostrar que a guerra entre carne e espírito parece que tem hora que eles estão querendo se ajuntar, mas não se junta. Os descendentes de Jacó, os descendentes de Esaú, eles fizeram, sabe o quê? Eles se juntaram com os babilônios para invadir Judá. Lembra lá da invasão da Babilônia em Judá? Pois é. Os irmãos de Jacó, os edomitas, estavam com os babilônios, e há quem diga que eles até mataram alguns dos seus próprios irmãos. Quando Israel estava passando pelo deserto, eles impediram Israel de atravessar. Inclusive, o livro de Obadias, Deus, ele dá uma sentença só para os edomitas, por causa do pecado deles de fazer guerra contra os seus próprios irmãos. Aqui tem outra aplicação. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa diferente é o ímpio fazer guerra contra os santos. Uma coisa bem distinta é os ímpios falarem mal dos santos, não gostarem dos santos, não gostar da igreja. Outra coisa bem diferente é quando o irmão ataca o próprio irmão. Uma coisa bem diferente é quando um crente fala mal do outro. Quando o ímpio fala mal, tá tudo bem. Quando um crente fala mal do outro, aqui que tá o problema. O problema não é o ímpio falar mal do crente. O problema é quando o crente fala mal do crente. Quando um irmão quer ver a derrota do outro. Quando o irmão quer ver o fracasso do outro. Deu vontade até de pregar aqui, mas vou me segurar. Então os edomitas, eles fizeram guerra, e o Senhor, ele dá uma sentença lá na carta, no livro de Edom, né? De Obadias, perdão. E aí, então não existe essa união entre carne e espírito. Há um conflito. E aí eu tô falando tudo isso para você preparar uma mensagem sobre Esaú e sobre Jacó, porque existe essa guerra.
Mas vamos trabalhar agora a questão de Jacó ser ou não um enganador. Bem, quando nós analisamos a narrativa ou as narrativas bíblicas, quando nós folheamos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que tudo começa quando Isaac chama Esaú e manda ele preparar uma comida para ele, porque ele iria abençoar. Rebeca ouviu, chamou Jacó, e Rebeca, quando ela chama Jacó, ela vai falar para Jacó o que estava acontecendo. O seu pai vai abençoar o seu irmão, mas antes de ele ir, você vai se apresentar como o seu irmão vai receber a bênção no lugar dele. Então perceba que a narrativa dessa questão de enganar, de Jacó ser um enganador, já começa aqui. Mas antes, eu já quero deixar um primeiro ponto. O primeiro ponto começa com o nome de Jacó. Alguns pregadores, quando estão pregando, dizem que Jacó significa enganador. E eu sou bem curioso, e eu fiz muitos estudos a respeito do nome de Jacó. O nome de Jacó, Yaakov em hebraico, ele não significa enganador. O termo não significa enganador. O consenso é que o nome significa aquele que agarra o calcanhar, e aqui nós temos um primeiro ponto. Porque os judeus ele dava nomes aos seus filhos de acordo com o contexto em que ele nascia. Quando Esaú nasceu, a Bíblia diz que ele recebeu o nome de Esaú, porque ele era peludo. Esaú significa peludo. Entende? Quando Jacó nasce, ele recebe o nome de Jacó. E o texto diz que ele recebeu esse nome porque ele agarrava o calcanhar. Então, o nome que se recebia era dado de acordo com o contexto em que se nascia. Então, o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Nós podemos colocar um outro nome que é suplantador para o significado de Jacó. Inclusive, é através desse suplantador que alguns vão interpretar o texto, essa expressão, e dizer que o nome Jacó significa enganador, mas não significa. Vamos embora lá. O nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar e suplantador. Essa ideia de suplantar é a ideia de se colocar na frente. É como alguém que quer ganhar uma corrida, ele se coloca na frente. Ele está toda hora pensando em ganhar a corrida. Então, suplantar significa isso, se colocar na frente. Agora, quando Esaú ele volta da caça e ele percebe que o Jacó tinha recebido a bênção, aí ele fala assim em Gênesis 28, ele fala assim, ele fala para o seu pai Isaac: não é verdade que o seu nome se chama Jacó? Então, a partir daí, tem-se a interpretação de que o nome Jacó significa enganador. Porém, literalmente não significa enganador. É uma interpretação em cima dessa frase, desse versículo. Porém, ali não significa dizer que Jacó enganou seu pai. Nós já vamos chegar nesse ponto. Nós estamos trabalhando... Aliás, nós já vamos chegar, vamos explicar e eu vou me corrigir aqui no que eu falei. Mas o Esaú, ele fala que por causa disso, seu nome se chamava Jacó. Porém, isso não tem a ver com o fato de o nome de Jacó significar enganador. O nome dele significa aquele que agarra o calcanhar. Ponto. Então, o nome de Jacó ele não significa enganador. Significa o que agarra o calcanhar ou que está se colocando na frente. Agora, Gênesis 25. Na primogenitura que Jacó comprou, ele enganou Esaú? De forma alguma. O Jacó ele olhou para Esaú e disse assim, ó, me venda o seu direito de primogenitura. Ali está havendo um negócio. E o Esaú, por ser um profano, como diz Hebreus 12, 15 e 16,
O Esaú ele vende, ao passo que Jacó ele está querendo adquirir de forma legal, essa bênção da primogenitura. Então Jacó ele não está enganando Esaú em Gênesis 25. Ele está querendo fazer um negócio. Se eu percebo que algo tem valor, eu dou o meu preço. Eu coloco um valor para negociá-lo. É o que Jacó está fazendo. E o que o Esaú faz? Ele vende o direito da primogenitura. Agora, é interessante que quando nós lemos Gênesis 27, deixa eu ver se é o 27 ou o 27. Aí a Rebeca ela ouve o Isaac mandando o Esaú ir no campo que ele vai abençoar. Aí o que acontece? Rebeca, ela chama o Jacó. E aí ela chama o Jacó e ela vai falar assim para Jacó: olha, Jacó, eu ouvi seu pai conversando com seu irmão e ele vai abençoar. Faça o que eu tô lhe mandando. Aí olha só o que ela fala. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Então aqui está havendo uma ordem. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Esse vá aqui está no imperativo. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Então, olha só, Jacó, esse vá está no imperativo, ou vai, né? Está no imperativo, indicando uma ordem. Por 2 vezes, Rebeca fala vai para Jacó. E aqui é uma ordem, como que se ela não está pedindo para Jacó fazer isso. Ela não está dando uma opção para Jacó fazer isso. Ela está dando uma ordem. Porém, Jacó ele não tinha índole de enganador. E isso fica provado na resposta que ele dá para sua mãe. Olha o que ele fala para sua mãe. Jacó responde a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo e eu não sou homem de pele lisa. Se o meu pai apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trairei sobre mim maldição e não bênção. Olha só, o Jacó ele olha para sua mãe e percebe que a mãe dele está dando uma ordem para ele. Vá e faça isso. Aqui está no imperativo, é uma ordem. Ela está mandando, ela não está pedindo. Só que o Jacó, mesmo sendo um filho obediente, que era acostumado, por isso que a sua mãe o amava, né? Talvez. Mas ele era acostumado a receber as ordens da sua mãe e só acatar. Mas aqui ele tá vendo a proposta da sua mãe, tá vendo o que a sua mãe tá mandando ele fazer, e ele vai falar assim: mãe, eu acho que isso não é uma boa ideia. Por que isso não é uma boa ideia? Porque se eu for até meu pai, o Esaú é diferente de mim. Ele vai perceber que é Jacó que está ali, primeiro ponto. E eu serei conhecido por ele como enganador. Olha só, o Jacó ele não tinha índole de enganador. Ele fala para sua mãe: mãe, se eu fizer isso, meu pai vai me chamar de enganador. Nas entrelinhas, o que ele está falando é: eu não sou isso que o meu pai vai passar a me chamar se eu for lá agora. Eu não faço isso. Eu não sou enganador. Eu não tenho essa índole. Então, assim, o primeiro passo é que ele fala que ia ser conhecido pelo seu pai como enganador. O segundo ponto é que ele fala assim, ó, além de eu não atrair para mim bênção, vai vir o oposto, vai vir maldição. Então observe, o Jacó ele resiste a Esaú. Só que a vontade da sua mãe Rebeca, ela prevalece. Olha só, a mãe respondeu: caia sobre mim esta maldição.
Somente vai, meu filho, e faça o que eu digo, o que eu mando, o que eu dou ordem. Se vai vir maldição sobre a tua vida, que essa maldição venha para mim. Mas tu vai fazer o que eu estou mandando. Então Jacó, o primeiro passo, é que ele não tinha índole de enganador. Primeiro, em Gênesis 25, ele não engana Esaú. Segundo, na conversa com a sua mãe, não foi proposta dele, foi da sua mãe. E aqui, essa questão de Rebeca é interessante porque ela está querendo fazer a mesma coisa que Sara fez, o mesmo erro ela está cometendo. Porque ela sabia que Deus havia falado para ela que o maior serviria ao menor em relação aos dois filhos. E quando o pai ia abençoar o filho, o Esaú, ela já se precipitou. Então, na verdade, Deus ele ia cumprir a sua promessa na vida de Jacó. O maior, o Esaú, ia servir a Jacó de qualquer jeito, porque era promessa de Deus, já do ventre. Agora, o que a Rebeca faz? Ela se precipita. Aí ela manda o Jacó, prepara a comida e enganar o próprio pai. Entende? Mas o que eu estou tratando nesse texto é mostrando para você que Jacó ele não tinha índole de enganar as pessoas. Entende? De enganar o seu irmão. Primeiro, que ele não enganou o irmão. Segundo, quem está mandando ele enganar o pai é Rebeca. E aí ele vai até a presença do pai. E aí ele fala, quando ele chega na presença do seu pai, Isaac, aí o texto diz que ele se apresenta como Esaú. Ele fala que é Esaú. Quando ele fala que é Esaú, aí não dá para nós passar pano para Jacó. Ali ele realmente comete o pecado de enganar e mentir para o próprio pai. Mas não se esqueça que o Jacó, ele tinha essa índole. Para você ter um exemplo de índole, o Davi ele caiu no adultério. Mas você não vê Davi cometendo esse pecado novamente. Davi ele cometeu esse deslize, e aí o fato de ele ter caído no adultério não significa que ele era conhecido como adúltero, entende? Até mesmo porque na história mostra o arrependimento de Davi do que ele fez, desse pecado horrível que ele cometeu, e ele se arrependeu de forma magnífica, né? O arrependimento dele é um cântico. Segundo, Davi, ele nunca é na Bíblia conhecido como Davi o adúltero. Ele é conhecido como Davi o adorador, Davi o homem segundo o coração de Deus, Davi o derrubador de gigante. Ele é conhecido, a história dele é essa. O que ele cometeu, ele se arrependeu e não praticou mais. Então o fato de ele praticar algo não significa que aquele pecado, aquele erro, tornou ele aquela pessoa para toda a vida, entende? Então o Jacó é da mesma forma. O Jacó ele enganou seu pai, sim, não dá para passar pano para ele. Mas o que eu estou falando é que ele não tinha essa índole. Ele não enganava o pai porque ele gostava. Ele não enganou o seu filho, o seu irmão Esaú, de forma alguma. Quando ele engana o pai é porque a sua mãe deu ordem para ele, entende? Inclusive ele estava livre da maldição se viesse sobre ele, né? Que a mãe dele falou, caia sobre mim, mas você vai. Então quem dá início a essa problemática é a própria Rebeca. E não esperar a provisão do Senhor, né? O Senhor cumprir a sua promessa. Terceiro, quando nós vemos Jacó indo para a casa de Labão, ali mostra um Jacó sendo enganado. Já dá para perceber que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Ele enganou o pai e agora ele está sendo enganado. Mas a verdade ali é que Labão, ele engana Jacó por algumas vezes, mas o Jacó ele prospera. Lá em Labão, nós não temos, na história de Jacó com Labão, nós não temos como mostrar um Jacó com índole de enganador, enganando, né? Então ele volta sendo enganado. Então o único texto que nos mostra Jacó enganando é na conversa dele com seu pai. Mas como eu disse, repito, não significa que ele era um enganador. Com seu irmão, tem um outro ponto interessante. Porque o Esaú ele vende a bênção da primogenitura. E vendendo a bênção da primogenitura, quem passa a ter o direito, porque ele fez isso com juramento,
era o Jacó. Se o Esaú fosse no mínimo honesto, no dia de receber a bênção do seu pai, ele iria chegar para o seu pai e falar: papai, eu não posso receber a bênção da primogenitura do Senhor. O Senhor vai ter que abençoar Jacó. Por quê, meu filho? Porque eu vendi a minha bênção da primogenitura para Jacó. Observa o contraponto, que na verdade, quando nós vemos em Gênesis 25, o Jacó comprando, e alguns querem dizer que ele está enganando o Esaú, ele não está enganando, ele está comprando, ele está pagando, ele está fazendo um negócio nessa bênção. E o Esaú ele vende. Só que o Esaú, depois de vender, ao invés de ele chegar pro pai e falar: pai, abençoa o meu irmão Jacó porque eu vendi para ele. Não. Ele vai ainda assim atrás de pegar a caça, fazer pro seu pai e receber a benção. Ainda fica com raiva quando não recebeu aquela benção da primogenitura. Nesse caso, você percebe que se nós temos que falar entre esses dois que tem alguém que tem índole de enganador, esse alguém não é Jacó, esse alguém é Esaú. Porque Esaú sabia muito bem que ele tinha vendido a bênção da primogenitura. E ainda assim ele vai lá no pai querendo receber aquela bênção. Entende? Então, assim, o que eu tenho para lhes dizer nesse vídeo é que o Jacó, ele não tinha índole de enganador. Embora ele cometeu esse pecado com seu próprio pai, não dá para nós passar pano para ele, mas ele não tinha essa índole. E era basicamente esta palavra que eu queria deixar para nossa meditação, para que nós não caiamos na armadilha de chamar o Jacó de enganador. Né? Alguns dizem que o encontro dele era para mudar essa identidade de enganador, não era para mudar a identidade de enganador, porque o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Deus muda, ali há um encontro, né? Interessante isso. Ali é um encontro de Deus com ele. Foi a experiência marcante que Jacó teve com o Senhor em Gênesis 32. E depois desse encontro, dessa experiência, Deus deixou uma marca nele. Porque experiências com Deus deixa marcas, deixa registros em nossas vidas. E que nós nunca deixemos de buscar as experiências com Deus. Fique com esta palavra mais uma vez, curte e compartilha, porque nós vamos estar diariamente trazendo assuntos exegéticos, hermenêuticos, bíblicos e cristocêntricos para abençoar a sua vida. Esse canal é um canal que vai abençoar muitas vidas, destravar alguns pontos que estão travados na sua mente em relação ao conhecimento da palavra. Então, fique com Deus em nome de Jesus.